Depois de um breve intervalo, retornamos à sessão e, dando continuidade ao julgamento dos processos, eu anuncio o processo de número 13760/2018, auto de infração 2/2018, 05025, recorrente Aracaju Comércio de Metais Eireli, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro Lúcio Gonçalves Feitosa. Não temos sustentação oral, mas temos a presença do doutor Biratã Ferreira, nosso procurador. Com a palavra, o doutor Lúcio. Bom dia, senhora presidente, bom dia, senhor procurador, demais conselheiros e conselheiras presentes. Silvana, bom dia. Trata de auto infração contra o contribuinte Aracaju Comércio de Metais Eireli. Presente processo de auto-infração lavrado sob acusação de remessa de mercadorias com documentos fiscais inidôneos, por conter declarações inexatas e está em desconformidade com a operação realizada. No relato, no auto-infração, abre aspas, remete mercadoria com documentação fiscal inidônea, a autuada remeteu mercadorias com DUF 3391 1104/2018 em operação de venda da produção de estabelecimento CFOP 6101, indicando tratar-se de alumínio, aí da numeração novamente NCM 7601-2000, quando na verdade trata-se de operação com sucata. Nota fiscal contendo declaração inexata. Ademais, houve destaque IPI, sendo sucata de alumínio isenta daquele imposto. Simulação, operação, venda, produção, estabelecimento. Fecha aspas. O auditor, ele aplicou a sanção dos fatos da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3º, a linha A, item 2, da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.254/2017. Em informações complementares, ele fala o seguinte, ponto 1, que analisando o DANF 3391, cuja natureza de operação é venda de produção de estabelecimento, verificou-se a não compatibilidade das mercadorias transportadas com o DANF apresentado. Ponto 2, que a referida nota de venda de produção própria indica tratar-se de alumínio. No entanto, a carga transportada trata-se de sucata de alumínio. Ponto 3, que no documento fiscal, a autuada simulou uma venda de produção própria, inclusive procedendo ao destaque de ICMS e do IPI. Ponto 4, que a operação com sucata de alumínio não é tributada pelo IPI e possui NCM 7602.00.00. Ponto 5, que o destinatário goza de benefício fiscal e o ICMS devido por ocasião das saídas de produtos industrializados é, em sua maior parcela, diferido. Ponto 6, que para produtos por ele industrializados não recolhe totalidade do ICMS devido face ao benefício fiscal que possui. Ponto 7, que por conter declarações inexatas e não guardar compatibilidade com mercadoria transportada, o documento maculado pela inedoneidade dos termos da legislação tributária. Por fim, seu advogado questiona que o técnico não possui conhecimento técnico para testar a natureza da mercadoria. Declarou o documento inedôneo sem nenhum laudo técnico ou perícia. E também questiona que não poderia cobrar ICMS utilizando o alíquota interna, porquanto o documento fiscal traz o destaque da alíquota intraestadual, a qual deveria ser lançado no auto de infração. Porque ele argumentou em primeira instância, e em primeira instância
foi julgado procedente o auto. Novamente, a empresa apresentou recurso ordinário, só que desta vez ela só alegou 2 pontos. Ponto 1, ausência de conhecimento técnico do auditor fiscal, impossibilidade de atestar sem perícia a natureza das mercadorias, improcedência da acusação fiscal. Ponto 2, requer improcedência do auto de infração e, alternativamente, parcial procedência do recolhimento. A assessoria, a nossa assessoria, né, opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar o provimento, para que seja mantida a decisão circular. Esse é o relatório. Obrigada, doutor Lúcio. Com a palavra, o doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. Senhores conselheiros, Silvana, senhora presidente, a questão aqui basicamente porque assim, a nota foi considerada inidônea por declarações inexatas. O material em si foi considerado pelo agente fiscal como sucata de alumínio. A empresa diz que na verdade, ela seria liga de alumínio, que teria passado por um processo que o fiscal não teria o conhecimento técnico suficiente para poder atestar isso, né? O julgamento e o parecer são bem simples, eles apenas discordam, diz que com base numa foto aí, constante dos autos, de fato se trata de sucata. E eu confesso assim, que, diante da arguição do contribuinte, eu me indago se essa foto, eu não sei se alguém... Porque, assim, segundo a empresa, eu não tenho também o conhecimento técnico para poder dizer assim, isso aqui é sucata, isso aqui é uma liga de alumínio. Alega a empresa que teria que ter um conhecimento técnico para fazer essa distinção. O fato é que a empresa tanto trabalha com sucata, ela pega a sucata e também faz a transformação dessa sucata. Então, pode ter sido sucata? Pode. Agora, não sei até que ponto nós temos aí os elementos necessários para para ter convicção dessa afirmação, assim como fez o julgador e o parecerista. Essa aqui é a grande verdade. Eu poderia só dizer assim, aqui o auditor verificou lá em loco que se trata de sucata de alumínio, então é sucata de alumínio. Mas, assim, a empresa vem, na sua defesa, sustentando o contrário. Está um contraditório aqui e diz que o auditor apenas fez essa análise visual e faltaria a ele o conhecimento técnico necessário para testar. Eu sei também que a nossa perícia ela não tem, a nossa perícia é perícia contábil, ela não é uma perícia que pode fazer a análise disso aí. Agora, tem um outro aspecto que complica, e é porque essa mercadoria foi liberada, né? Tem que até a gente poderia pensar assim, vamos fazer uma perícia, então, vamos pedir para alguém poder fazer essa checagem. Só que a mercadoria foi liberada, então você não tem mais como fazer isso. Eu estou processando tudo agora, viu? Isso que eu estou dizendo assim, eu estava assim, num primeiro momento, pensando, tem a possibilidade de a gente pensar numa perícia técnica. Mas agora, ao mesmo tempo, me veio aqui à mente o seguinte fato, que consta aqui do relato, que essa mercadoria foi liberada mediante uma liminar e mandado de segurança. Agora, também tem outro aspecto que eu também estou processando aqui, pensando o seguinte, se a empresa, já que o pedido de perícia, dessa investigação técnica, foi feito pela própria empresa, ela teria que ter disponibilizado esse material, se bem que não tem como, né, segurar esse material.
Então, a situação é bem... Assim, eu gostaria de ouvir o relator, porque assim, tem essa foto aí, até que ponto essa foto, o que o auto de infração tem, que eu confesso a vocês que eu não examinei a foto em si. Então, gostaria de saber se essa foto aí daria para a gente ter chegar a essa conclusão que realmente é sucata de alumínio. Aí depois eu volto a me manifestar, senhora presidente. Obrigada, doutor Biratã. Depois das manifestações, o senhor poderá falar novamente. Com a palavra, o doutor Lúcio. Senhor presidente, senhor procurador, realmente eu não tenho como, já dito, afirmar se é sucata ou não, principalmente pela foto, né? Entendeu? Fica complicado realmente não questionar se ela foi se entrou sucata de alumínio, ela foi reprocessada e virou uma peça para revenda da empresa, né? O que chega a mim é o que consta no processo. E o que me consta no processo é que tratava-se de sucata. Eu estou no mesmo dilema com relação a esse ponto específico. Eu queria fazer Quem viu a peça disse que ela era sucata, né? Quem viu e fotografou a peça disse que ela era sucata. Eu ia fazer uma observação, mas eu acho que o doutor Henrique vai fazer a mesma observação que eu vou fazer dessa empresa, não é isso, doutor Henrique? Por favor, com a palavra do doutor Henrique. Fique à vontade, presidente. A senhora não, pode falar, o senhor tem a palavra. É só lembrar o caso e mostrar aqui nas notas, mas, por favor. Eu acho que seria realmente o mesmo assunto. Primeiramente, aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos novamente, né? Doutor Biratã, essa empresa que entrou com mandado de segurança, que é destinatária, é Bandeira Indústria de Alumínio, né? Inclusive, na informação aqui do alto, ele fala que essa empresa realmente tinha FDI na época. E essa empresa passou por um processo de investigação, uma operação, não sei se o senhor se recorda, era uma operação, não sei se era Operação Alumínio, que era como se fosse uma organização nacional, que eles emitiam notas fiscais com valores altos para poder gerar crédito, né? E essas operações eram como se fossem esquentadas com essas notas, né? Então, essa empresa, que é realmente a destinatária, foi quem entrou com mandado de segurança, ela foi envolvida nisso, eu acho que tem processo criminal na justiça, e foi uma operação bem divulgada aqui no estado do Ceará. E, assim, pelo NCM da nota fiscal também, isso fala em alumínio em estado bruto, né? Normalmente, o alumínio em estado bruto, eles derretem a sucata de alumínio e transformam em tarugos, né? Tarugos são aquelas peças bem compactadas, né? Que são derretidas e saem numa maquinazinha, né? E me parece, assim, eu não estou enxergando a foto direito, mas como isso não parece ser tarugo de alumínio, né? Assim, pelo NCM que está na nota fiscal, né? A gente vê, assim, meio borrado, não sei se o processo físico está aí com o doutor Lúcio, né? Mas, assim, tanto o auditor que viu o produto em loco, né, deve realmente ter constatado que não se tratava da descrição desse produto efetivo como está no documento fiscal. Era só essa observação que eu gostaria de acrescentar aqui para a discussão. Ô, Henrique, a foto está em que documento, hein? Nos termos formais, né? Mas, assim... Termos formais, deixa eu dar só uma olhadinha lá, um segundo. Mas não dá, a gente vê como se fosse um riscado, assim, como se fosse várias peças soltas, né? E realmente, se for isso, não Tá, as folhas 86, doutor Roberto. Os termos formais. É como se fosse várias peças de alumínio, né? Parece mesmo ser de sucata, né? E a NCM da nota é alumínio em estado bruto, né? Que normalmente é feito em tarugo, né? Essas empresas, elas derretem isso, né? Colocam num forno e depois sai esse lingotezinho de alumínio, né? Que não é o caso, me parece. Uma pergunta aí a presidente. Esses processos, que aí no processo mesmo físico, deve ter a foto, porque muitas vezes essa digitalização das fotos, elas não ficam muito boas, né? E seria o caso de... Onde esse processo físico, ele se encontra no CONAT, senhora presidente? Os conselheiros, às vezes, pegam e, às vezes, fica aqui. No caso desse, eu acho que está aqui no CONAT, não é isso? Sim, presidente, esse está no CONAT. Examinando esses processos antes de colocar, doutor Biratã, eu devia até ter tirado mesmo essas fotos e ter separado, né?
que realmente, assim, as fotos demonstram, né, ou tentam demonstrar que realmente não se trata de alumínio, e sim de sucata, né? E aí os agentes do fisco fizeram tudo com base nas NCM, né? Foi uma constatação em loco, na hora, e verificado isso. E tem essa agravante aí que o doutor... Depois disso, esses autos são de trânsito, não se refere a essa operação, mas estão interligados. Com a palavra, a doutora Ana Carolina. Perdão. Não, Perdão. desculpa, doutor Birata. Não, era só um complemento, antes da Pode doutora dizer. Ana Carolina falar, que minha preocupação é só porque, digamos, aí eu vou meio que na linha do doutor Alexandre. A minha preocupação é o aspecto até do judiciário, porque a gente confirma aqui, mas, digamos, vai esse processo para lá com essa digitalização que está aí. E, assim, você não tem mais esse material para vistoriar. Então, seria bom ter mais, assim, uma foto mais íntegra. Era mais nesse sentido. O Entendeu? processo Era que só. vai para o judiciário, doutor Birata, vai o original, de uma foto Tá. verdadeira, certo? Tá, ok. Digamos, Tá verdadeira, jóia. assim, sem ser digitalizada. Tá certo. Mais Obrigado. visível. Obrigado. Doutora Ana Carolina. Não, só um complemento aqui, uma dúvida, aliás. Eu estava aqui olhando a foto. Na folha seguinte, as folhas 87, tem o CGM. E o CGM, na especificação do produto, traz alumínio. Eu fiquei com essa dúvida. Senhora presidente, aproveitando aqui a dúvida da conselheira Carolina, o que eu estou vendo aqui do processo, que eu estou entendendo, e aí eu queria primeiro ver se eu estou entendendo correto. Uma empresa de Sergipe emitiu uma nota fiscal de venda de produção do estabelecimento e usou o CFLP 600-101, que é venda de estabelecimento, e o NCM do produto que ela destacou na nota fiscal era sucata, era venda de Alumínio em estado bruto. venda de alumínio, venda de alumínio. Isso. E aí, ao passar no posto fiscal de Penaforte, os auditores, analisando a mercadoria, constataram que não se trata de alumínio, mas sim sucata de alumínio. E por ser sucata de alumínio, o CFOP da operação até deveria ser outro, né? CFOP de venda com sucata. E por essa constatação, considerou nota fiscal inidônea. Os fatos são esses, então? Correto, os fatos são esses. Os fatos são esses. A palavra do doutor Robério. Se os fatos são esses, que o doutor Alexandre colocou aí com bastante clareza, eu tenho alumínio bruto é atividade primária. Você tira lá da terra, vem aquela, eu não sei qual é a origem de alumínio, mas imagino que seja alguma pedra, né? E vem aquela pedra que depois em uma atividade secundária virará o alumínio. Já por um processo de industrialização. Seguramente isso que nós estamos vendo aí não é uma atividade, não é uma matéria-prima que nunca foi industrializada, de fato. Ele é uma sucata que já foi processada por alguma maneira rudimentar, mas processada ele foi, né? Ele não é mais o originário que sai da terra para ser alumínio. Se ela vendeu como isso, não é, né? Se ela é uma sucata, não é a lata de cervejas ou os fios em pedaços. Ela sofreu algum processamento industrial que tornou aqueles lingotes ali e mais aquilo que se vê. Eu imagino isso, né?
Obrigada, doutor Roberto, pelas explicações. Doutor Biratã deseja falar. Presidente, assim, inicialmente, a gente levando algumas questões até para se convencer, né? A gente tem que estar convicto daquilo que está julgando e dar oportunidade para que a parte, a partir do momento que ela estabelece contraditórios, impugnando os fatos, a gente possa ter uma convicção daquilo que a gente vai, mesmo sendo parecer, uma manifestação, não sendo julgamento, mas eu sempre gosto de ser correto aqui nos meus posicionamentos. Por isso que eu fiz essas indagações. Mas, assim, quando você junta, né, porque muitas vezes você não tem um elemento ali que, por si só, ele pode chegar a uma conclusão, mas você tem uma série de outros elementos que pode também gerar uma convicção. Então, assim, você, diante desse alcance, que inclusive houve uma publicidade muito grande em relação a esse tipo de operação, né, dessa uma operação criminosa, digamos assim, que sai objeto aí até de publicidade, e também a gente verifica, assim, mesmo a foto, eu fiz essa indagação da foto porque eu não sabia nem se o doutor Lúcio estava com o original, mas, assim, de qualquer forma, na foto, mesmo com toda a dificuldade, que é uma xerox, mas a gente não consegue aí, de forma nenhuma, chegar a uma conclusão contrária que não seja sucata, porque jamais eu posso chegar à conclusão que isso aqui é um lingote de alumínio, né? Pelo entrelaçamento aí do material fotografado, isso aqui, se fosse realmente placas, lingotes, alguma coisa assim, ela estaria numa ordem que não estaria nessa situação tão confusa da foto. Então, assim, diante aqui de alguns esclarecimentos, eu vou pela linha de acatamento do entendimento, tanto do julgador como do parecer, para confirmar a infração. Até porque a parte também não compareceu para fazer a sustentação oral, no sentido de tentar demonstrar o contrário ou trazer algum outro elemento. Então, isso me faz crer que realmente a autuação deve ser confirmada. Era só, presidente, já concluindo minha manifestação. Obrigada, doutor Biratã. Algum conselheiro deseja mais algum esclarecimento? O doutor Alexandre, com a palavra. Senhora presidente, só para acrescentar aqui, então, essa informação, que já que se trata de uma operação, né, que inclusive uma das partes estava envolvida, eu fui atrás de saber, pesquisar aqui rapidamente, qual era o ganho, né? Qual é o ganho? Onde tá o cheiro do queijo, né? E aí, olhando aqui no regulamento de Sergipe, artigo 99, parágrafo 10, 10º, ele fala justamente isso, que nas vendas interestaduais de sucata de metal, o pagamento tem que ser feito contribuinte ou não, o pagamento do ICMS dessa operação tem que ser feito antes de iniciar a operação. Aí faz sentido, né, o mal contribuinte alterar o NCM de sucata para produto alumínio para não pagar na saída e deixar na sua apuração e sei lá se paga ou não, ou se vira uma empresa laranja. Então, pelo que vocês narraram aí, faz sentido existir, assim, faz sentido o crime, né? Empresas que mudam o NCM do produto, quer mandar sucata, mas manda como alumínio e ela é só laranja e depois desaparece e não paga o ICMS da apuração. Porque se fosse no NCM alumínio, seria na apuração. E se for sucata, independente de ser contribuinte ou não, como diz esse artigo 9º aí, parágrafo 10º, seria no momento antes da saída, né? Então, para mim, ficou claro aqui. Obrigado. Obrigada pelo esclarecimento. Para que não haja dúvida, eu também entendo que é sucata. Apenas ela já sofreu algum grau de processamento. Mas entendo que é sucata também. Como o doutor Alexandre está entendendo, o doutor Biratã, mas todo mundo, né, até agora. Até o valor, né, doutor Alexandre Linhares? Não, sim, a gente está entendendo que é sucata e que a nota fiscal foi como um produto industrializado, tá? Só para ficar claro.
Está bem discutido, podemos colocar em votação. Aqui, só relembrando, né, que hoje é o primeiro processo que a gente vai votar hoje, né? A ordem, eu acho que a doutora Luana teve algum problema de internet. Aguardar só um momentinho para o retorno dela. A internet dela parece que ficou ruim e caiu. Que seria doutor Lu... está voltando. Doutora Luana está voltando. Na ordem seria o relator, doutor Lúcio. Depois dele seria o doutor Robério, aí a Luana, a Ana Carolina, o Henrique e o doutor Alexandre. Essa é a ordem, não é isso? Lembram? A doutora Luana deu para entender, não foi, doutora Luana? Quero só no final. Então, eu vou começar a pegar os votos. Como vota o doutor Lúcio? Senhora presidente, por tudo que eu vi nos autos e que foi discutido agora em sessão, reforça mais ainda a minha decisão pelo conhecimento do recurso ordinário, negar o provimento para que seja mantida a decisão singular pela procedência do auto de infração. Obrigada, doutor Lúcio. Realmente eu anotei, não tinha nenhuma preliminar, não é isso? Não havia nenhuma preliminar. Certo, obrigada. Na sequência, o doutor Robério, como volta? Com o relator, presidente. Obrigada, doutor Robério. Doutora Luana? Com o relator, doutora Elineide. Obrigada, doutora Luana. Doutora Ana Carolina? Com o relator. Obrigada. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. E o doutor Alexandre? Com o relator. Obrigada, senhores. E anuncio a decisão da Câmara. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de voto, conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento e confirma a decisão de procedência exarada em primeira instância, por unanimidade de votos, conforme manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Esta decisão do processo. Na sequência, eu anuncio o processo de número 5042-2018, auto de infração 2018-03502, recorrente Volben Windepower, Indústria e Comércio Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatora, a conselheira doutora Ana Carolina Cisne Nogueira. E também presente o doutor Biratã. Com a palavra, a doutora Ana Carolina. Bom dia a todos, novamente. O auto de infração número 2018-03502, dígito 7, também é oriundo de uma fiscalização de trânsito. Também se refere à remessa de mercadoria cobertada com documentação fiscal inidônea. O relato diz o seguinte: remessa de mercadoria com documentação fiscal inidônea. O autuado retirou com a NF 17441 e 17442 embalagens em operação interestadual da Bahia para o Ceará, mas esta nota fiscal é a mesma que deu saída há 3 meses atrás. Não é a nota fiscal de entrada. Na verdade, é uma operação de devolução, onde o contribuinte emite NFE, se não é contribuinte, retira-se com a NF de entrada. O autuado alega convênio 88 de 91, mas este é para apenas colocar via adicional. O autuante aponta como dispositivos infringidos os artigos 1º, 2º, 16, inciso 1, a linha B, bem como os artigos 21, inciso 3 e 21, 2, a linha C do decreto 24569. E sugere como penalidade a incerta no artigo 126, inciso 3A, item 2 da Lei 12.670. No demonstrativo do crédito, é exigido multa no valor de R$ 2.234,72. As informações complementares, o agente elucida o desenvolvimento da ação fiscal, destacando o seguinte: vou pedir licença para ler alguns trechos, para a gente entender a motivação dessa autuação. O contribuinte autuado, estabelecido em Caucaia, Ceará, emitiu as notas 17441 e 17442 em 7 de dezembro de 2017, indicando como destinatária a empresa eólica Serra da Babilônia S.A., situada na Bahia,
em operação de remessa de vasilhame e sacaria, CFOP 6920. Chamou a atenção dos auditores fiscais que as notas emitidas em dezembro de 2017 transitavam em março de 2018, além de que referidas notas referem-se a operações de saída do estado do Ceará e o veículo que transportava as mercadorias estava entrando no estado do Ceará. Em contato com a empresa autuada, esta informou que tratava-se de retorno de mercadorias. O regulamento do ICMS diferencia retorno de devolução de mercadorias. Nas operações de retorno, não há tradição real, artigo 62, e as mercadorias não são entregues ao destinatário, seja por não encontrar o endereço, seja por recuso do recebimento. Nesse caso, voltará com a mesma nota e CTE com observação no verso dos documentos dos motivos da não entrega ao destinatário. Nas operações de devolução, há a entrega das mercadorias ao destinatário, e este, após o recebimento, resolve devolver total ou parcialmente ao estabelecimento remetente as mercadorias recebidas. O artigo 672, inciso 1, a linha A, prevê que na devolução de mercadoria deverá o estabelecimento que fizer a devolução emitir NFE com indicação do número, data de emissão e valor da operação constante do documento originário, bem como do imposto relativo às quantidades devolvidas, consignando como natureza da operação a devolução de mercadoria. No caso em questão, trata-se de devolução de embalagem e sacaria, onde a remessa ocorreu em dezembro de 2017 e sua devolução em março de 2018. O regulamento determina que tanto a nota de remessa quanto de devolução tenham uma via adicional. O contribuinte alega que poderia fazer a devolução com a mesma nota que foi remetida por força do convênio 88 de 91. Na leitura do convênio, temos a isenção das operações de remessa e de devolução de vasilhames e que o transporte dessas operações devem ter via adicional de nota fiscal. Não há nenhuma menção que a devolução de vasilhames devem ser feitas com a mesma nota de remessa. As notas 17441 e 17442 são de saída do estado do Ceará, não foram deslocadas às especificações para serem de entrada. A empresa eólica Serra da Babilônia, do estado da Bahia, que enviou as devoluções de embalagem e sacaria, é legalmente obrigada à emissão de nota fiscal eletrônica. Então, a eólica Serra da Babilônia deveria emitir nota de devolução. Quando a devolução se dá a partir de empresa não contribuinte ou é uma pessoa física, a devolução de sacaria e embalagem se dá por nota fiscal de entrada. Nesse sentido, verifica-se que as notas 17441 e 442 não se constituem como documentos legalmente exigidos para cobertar tal operação, pois deveria ter nota fiscal de devolução. Essa operação não é aquela descrita tecnicamente como retorno, quando a mercadoria não é entregue ao destinatário e voltaria com a mesma nota fiscal. Essa operação foi entregue ao destinatário em dezembro de 2017 e agora, em março de 2018, está havendo devolução das embalagens e deve ter novas notas para a operação, com observação de terem vias adicionais, como determina o convênio 88 de 91. É vedada a reutilização de nota para as operações não autorizadas pela lei do ICMS e, portanto, é inidôneo, conforme o parágrafo 1º do artigo 7º do convênio sem número de 1970, do qual Bahia e Ceará são signatários. No estado do Ceará, temos o artigo 131 caput, incisos 6 e 12 do decreto 24569. Como trata-se de operação de mercadorias isentas, não foi cobrado ICMS e a penalidade aplicada foi de 10%. Diante da autuação, o contribuinte vem aos autos e apresenta defesa às folhas 32 a 36, no qual alega em suma: a realização da operação de remessa de embalagens é feita com base no convênio 88 de 91, o qual o estado do Ceará é signatário. Nos termos do referido convênio, o trânsito de embalagens em retorno ao estabelecimento remetente será cobertado por via adicional de nota fiscal relativa à operação que deu saída à embalagem. A legislação é clara ao determinar que o contribuinte acoberte o trânsito do retorno da embalagem com a nota fiscal que deu saída da embalagem quando houver devolução da embalagem ao remetente. No caso em questão, o remetente efetuou o envio de embalagens por meio das notas 17441 e 17442 em dezembro de 2017, as quais não foram cobradas ou computadas do destinatário. Após o completo descarregamento, em 15 de março de 2018, as embalagens retornaram ao estabelecimento remetente, acobertadas pelas mesmas notas de remessa, nos exatos termos da legislação. O fiscal não indicou o dispositivo legal que enquadraria as notas fiscais em comento como inidôneas. Por seu turno, o julgador singular, diante dos argumentos da defesa, manifesta-se pela procedência. O julgamento está nas folhas 48 a 53 dos autos. Eu vou ler um trecho. O fundamento de que a condição imposta na cláusula 2ª do convênio 88 não foi satisfeita, uma vez que verifica-se no campo informações complementares dos dados adicionais dos documentos fiscais que serviram de base à autuação,
A informação de que as embalagens retornarão ao estabelecimento remetente, mas não há menção expressa que serão acobertadas por vias adicionais dos respectivos documentos. Insurgindo contra a decisão de primeira instância, o contribuinte reingressa nos autos com recurso ordinário, as folhas 60 a 68, no qual alega em síntese. Ele suscita uma preliminar de nulidade por falta de imprecisão da atuação, da violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. O auto de infração não guarda qualquer tipo de precisão e clareza, de modo que não há como se aferir ao certo quais condutas infracionais foram praticadas pela recorrente. A julgadora de primeira instância não rebateu de forma fundamentada a alegação da recorrente sobre falta de indicação do dispositivo legal infringido. Da leitura do relato, observa-se que a acusação se limita a afirmar que o contribuinte teria remetido mercadorias com documentação inidônea. Nas informações complementares, o agente do fisco enquadra a operação como de devolução e não retorno, ao passo que afirma que a previsão legal que abrange tal tipo de operação é a do 672, inciso 1, a linha A do regulamento do ICMS, que trata de operações de devolução de mercadorias entre contribuintes. Na sequência, afirma que o próprio regulamento determina a necessidade que tanto a nota de remessa quanto de devolução tenham uma nota adicional e colaciona o artigo 6º, em que negrita trecho do inciso 2, que trata de retorno de mercadorias. O equívoco prossegue ao mencionar que o convênio 88 de 91 prevê isenção de ICMS na operação de remessa e devolução e que o transporte deve estar acompanhado de via adicional, de modo que não há menção que poderia ser a mesma nota de remessa. Conforme documentos acostados pela recorrente em sua impugnação, o trânsito da mercadoria não foi acompanhado pela mesma nota, e sim da via adicional dessa nota. Nas notas fiscais que acompanharam o retorno das sacarias, os DANFs, ou seja, a via adicional, a recorrente colocou no campo de informações o artigo mencionado pela fiscalização, artigo 6º, do regulamento do ICMS, com menção ao convênio com especificação expressa do retorno de tais mercadorias. Afirma que a empresa Serra da Babilônia deveria ter emitido nota de devolução e que, quando a devolução se dá por não contribuinte, é necessária nota de entrada, sendo que no começo da autuação colaciona artigo referente à operação de devolução de mercadoria entre contribuintes. Em suma, o recorrente afirma que não é possível concluir se a empresa deveria ter emitido nota de entrada, via adicional de nota de entrada ou saída. Se a empresa que remeteu as sacarias para a recorrente deveria ter emitido nota de devolução. Se, na verdade, ocorreu um erro de preenchimento de obrigação acessória. No mérito, alega que as embalagens retornaram ao estabelecimento da recorrente acobertadas pelas vias adicionais, nos exatos termos da legislação, de modo que preencheu a condicionante estabelecida no inciso 2 e cláusula 2ª do convênio. Uma vez que a recorrente é emitente de notas eletrônicas, o documento correspondente à via adicional é o próprio DANF, pois ambas possuem a mesma finalidade. É possível verificar nos dados adicionais dos DANFs emitidos pela recorrente a indicação da referida operação, que a indicação da referida operação se dá com isenção de ICMS nos moldes do artigo 6º, inciso 1 do decreto 24569, bem como haverá o retorno posterior. Ao final, tendo em vista o suscitado, alega a nulidade ou a improcedência da autuação. As folhas 89 a 92 dos autos, temos o parecer da assessoria processual tributária, de número 25 de 2022, que o doutor Bratão vai se debruçar melhor. Ele conclui pelo conhecimento do recurso ordinário, negar provimento para que seja mantida a procedência da autuação. É o relato, senhora presidente. Obrigada, doutora Carolina. Com a palavra, doutor Biratão. Levando aqui meu cumprimento a todos, já sendo assim, bem objetivo em relação ao presente processo, de antemão a gente afasta algumas alegações de caráter formal, como imprecisão do auto de infração. A nosso ver, está bem claro o objeto, né? A gente pode até dizer, não concordamos com a improcedência, é improcedente, mas dizer que ele está impreciso ou que não há clareza, nós discordamos, né? O relato do auto ele explicita bem a situação, aí inclusive a relatora Ana Carolina ela explicitou bem, fechou todos os pontos aí, deixou bem claro qual o tipo de operação estava se falando. No caso, o fiscal entendeu que a nota fiscal era inidônea, porque não obedeceu, entre outras coisas, o regulamento e a legislação do ICMS, né? A questão do convênio, perdão, só deligar que não obedeceu o convênio,
é o convênio 88/91, que inclusive diz da necessidade das vias adicionais. E nesse ponto, eu faço a seguinte observação, que é até contraditório a defesa da parte, nesse ponto até, a gente pode falar até de uma preclusão lógica aqui, porque ela, inicialmente, ela disse assim, mas é suficiente tão somente a própria nota fiscal que foi emitida quando da saída da mercadoria, né? Quando do envio da mercadoria. Eu disse, não, isso é suficiente. Em sede de recurso, isso aí o fiscal constatou que não tinha, a empresa sustentou que aquela nota fiscal que estava sendo reutilizada era suficiente. Em sede de recurso, ela inova, me parece, aí me corrija aí a relatoria, mas, inclusive, no sede de recurso, ela inova, dizendo que, na verdade, não, ela estava acompanhada aqui da via adicional da nota fiscal de saída. Né? Nesse ponto, inclusive, a assessoria ela faz a observação de que esse fato deveria, se realmente fosse verdade, deveria ter sido informado ao fiscal atuante quando ele verificou que a empresa se encontrava naquela situação irregular, com aquela nota irregular, né, que poderia até dar ensejos a maiores explicações por parte da empresa. Mas, assim, esse fato em nenhum momento foi destacado e agora, em recurso, ela já alega que houve essa via adicional. Então, assim, a gente descarta essa alegação, até porque se mostra totalmente compatível com o que ela veio defendendo inicialmente. Né? E sendo, no caso, de fato, como devolução, né, não é retorno aí, o fiscal deixa claro que é devolução, essas notas fiscais adicionais realmente eram necessárias por força do que estabelece a cláusula 2ª do convênio 88. Assim, em linhas gerais, senhora presidente, senhores conselheiros, são essas as considerações. Em relação à questão, ele fala muito que da imputação, que não houve, acho que, salvo engano, o devido enquadramento. A partir do momento que o fiscal deixa bem claro que a nota fiscal é inidônea, ainda que houvesse alguma divergência em relação à penalidade aplicada, essa poderia ser modificada no momento do julgamento. Importante que os fatos estejam claros. E, ao nosso ver, o fato está claro quando o fiscal afirmou que a nota fiscal era inidônea, justamente porque não atendia os seus requisitos formais, já que, no caso dessa devolução, não poderia ser reaproveitada aquela nota fiscal apresentada pelo contribuinte como suficiente para poder acobertar a operação. Nos termos aqui já devidamente relatados pela doutora Ana Carolina e de conformidade com o parecer. São essas considerações, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Piratã. Processo em discussão. Doutor Alexandre, com a palavra, pode falar. Senhor presidente, eu queria só um esclarecimento antes. Eu tentei achar que as notas fiscais, essas duas notas fiscais, alguém sabe me dizer qual é o número da página do processo ou qual o PDF? 10 e 11, doutor Alexandre. As folhas 10 e 11. 10 e 11. Vou olhar aqui. Outra informação, doutor Carolina. Essas duas notas fiscais foram de venda de produção própria, foi? Que saiu da Volbe para a eólica. Isso. Venda de produção própria. Venda e de aí, produção. Essa mesma nota foi utilizada para cobertar O retorno das embalagens. A venda se deu no final de 2017, o retorno em março de 2018, das embalagens. Eu não abri aqui ainda a nota, mas quais eram os produtos que estavam nessa nota? Você tem aí, alguém tem a nota aberta aí fácil? Estou tentando abrir. Suporte da ponta da pá, suporte de fixação simples, spoiler, suporte que não está muito legível, parte superior, são embalagens de pás eólicas. Pronto, perfeito. Eu conheço um pouco a operação. O transporte de uma desculpe, o transporte de uma pá eólica
é praticamente uma operação logística, né? Pá a pá. Né? É um caminhão por pedaço da pá. A pá é só um braço, são 3, né? É uma operação logística. E aquela pá, ela é feita de um produto que ela não pode sofrer deformação, assim, realmente é um transporte muito delicado. E o acondicionamento dessa pá é, de fato, é onde está também o segredo do negócio. Como transportar uma pá para que chegue no local, já que sempre há locais de difícil acesso, onde nós temos usinas eólicas, é sempre locais de difícil acesso. Né? Ora é em cima de morro, ora é em cima de duna, mas nunca é fácil chegar a uma pá dessa. Então, essa embalagem realmente ela é uma embalagem que ela nunca é deixada com o cliente. Né? Ela tem que retornar porque é de uma tecnologia necessária para a operação. Então, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse, eu estou considerando aqui pallets, né? Tipo pallets. Eu mando o meu produto acondicionado no pallet, por exemplo, aí considera-se a embalagem, e essa nota retorna com esses pallets, né? E aí a pergunta, Carolina, é se na nota fiscal de venda houve alguma discriminação da embalagem ou não. Ou se a venda era só uma pá, ou era uma pá e outro produto, a embalagem da pá? O que consta aqui é suporte, né? Está discriminado na nota um item de produto, suporte. Suporte. Pronto. E o CFOP dessa operação do suporte foi qual? Agora, nos dados adicionais, ele discrimina que devem retornar posteriormente. Material de propriedade da Enercon adquirido por admissão temporária que será utilizado no transporte das pás E92.1, devendo retornar posteriormente. Perfeito. Obrigado. Firmado, doutor Alexandre, entendimento? Firmado o entendimento com as informações. Obrigado. Certo. Mais alguém? Doutora Carolina? Com a palavra. Senhora presidente, eu confesso que eu li e reli essas informações complementares para entender o ponto nodal dessa autuação. E ele negrita aqui um trecho das informações complementares que diz que o transporte dessas operações devem ter via adicional de nota fiscal. Quando eu fui ler o convênio diz, na cláusula primeira, ficam isentas do ICMS, no inciso 2, a saída de vasilhames, recipientes e embalagens, inclusive sacaria, em retorno ao estabelecimento remetente ou a outra do mesmo titular ou a depósito em seu nome. Na cláusula segunda, o convênio diz, na hipótese do inciso 2, o trânsito será cobertado por via adicional da nota fiscal relativa à operação de que trata o inciso 1, ou pelo DANF referente à nota fiscal eletrônica de entrada referente ao retorno. E a gente viu aqui que o retorno foi acobertado pelo DANF. Então, assim, já adiantando meu posicionamento, eu não vejo como essa autuação prosperar por esse fundamento que eu trouxe, com base no decreto, no convênio. Não sei se alguém quer acrescentar algum aspecto. Doutor Alexandre, com a palavra. Acrescentaria apenas o fato de que não se trata de operação de retorno, porque essas embalagens, em nenhum momento, estavam na operação de venda. Inclusive, pelas informações trazidas pela relatora, elas iam ser retornadas, né? Então, é uma operação que não se trata nem de retorno, de devolução, porque ele não é objeto da operação. Ele apenas acondiciona o objeto da operação. Então, ele já é retorno em si. Não precisava entrar na escrituração do contribuinte destinatário e ele, por sua vez, emitiu uma nota fiscal de devolução. No meu entendimento, presidente. Obrigada, doutor Alexandre. Mais alguém com a palavra? Doutor Henrique.
Doutora Ana Carolina, eu não entendi direito a sua afirmação. O convênio fala do retorno de vasilhames, não é isso? E ele voltou isso com a mesma nota que foi, assim? Ou ele emitiu uma outra nota de retorno? Com a mesma. Mas aí ele não estaria em desacordo com o convênio, que teria que ter uma via adicional para fazer isso? Mas o convênio, ele diz via adicional ou pelo DANF, A no redação que final está da aqui na... cláusula segunda. Como? No final da cláusula segunda. Retorno de vasilhame, recipiente, né, inclusive sacaria o estabelecimento ou depósito, devendo o trânsito ser acobertado por via adicional da nota fiscal relativa à operação de que trata o inciso anterior. Ou pelo DANF referente à nota fiscal eletrônica de entrada referente ao retorno. A redação da informação complementar não tem essa redação, não, né? Da informação complementar tem. Eu estou com ela aqui em mãos. Eu estou aqui na página 5, né, 6. da informação complementar, que fala disso, né, do retorno dos vasilhames, né? A 5 é o decreto, não é não? É o regulamento do ICMS. É o A 6 tem um regulamento. convênio. A 6 tem ele transcreve ipsilitris o convênio. Então, nosso regulamento está diferente do convênio, é isso? Eu acho que o convênio foi atualizado, introduzida essa parte final da cláusula segunda. Tem que ver até a época do fato gerador, como era a redação à época, né? Tem que ter esse cuidado também. Mas o próprio autuante trouxe essa redação. Não, Mas eu não estou conseguindo localizar essa redação. A senhora sabe, pode me dizer qual é a página que está isso? Doutor? Folha 6. Folha 6, né? Aqui é o convênio, aí ficam isentas, né? Saídas de vasilhame. Na hipótese do inciso 2 da cláusula 1º, o trânsito será cobertado por via adicional da nota fiscal relativa à operação de que trata o inciso 1 ou pelo DANF referente à nota fiscal eletrônica de entrada referente ao retorno. Mas não foi emitida a nota fiscal de entrada, né? Não. A minha dúvida é justamente essa do doutor Henrique. Eu não, onde está a nota fiscal, se caso ela tenha, da entrada da hélice, né? Para saber se nessa nota fiscal tinha observação desse material, que ia voltar, né? Que ia retornar. Mas, pelo que eu entendi, não foi emitido nota fiscal de entrada. Ele voltou com essa mesma via, só que não era uma via adicional, né? Pelo que foi colocado na informação. É isso que eu queria entender. A da hélice, né? Porque não a hélice. Eu disse assim, eu não vi a nota fiscal da hélice, eu vi só essa nota fiscal desse material retornando, né? Pelo que eu entendi, só tem a nota fiscal de remessa, não tem a nota fiscal de entrada. E essa nota fiscal também não tem uma via adicional. Assim, me corrija se eu estiver errado. Só um instante que o doutor Alexandre quer falar e depois a Ana Carolina pode explicar melhor isso. Doutor Alexandre? Senhora presidente, só assim, no meu ponto de vista aqui, essa necessidade da nota fiscal de entrada, ela vai acontecer quando o contribuinte for escriturar o retorno dessa embalagem, né? A operação foi interestadual, então eu só uso a nota fiscal de entrada quando a embalagem já retorna ao meu estabelecimento, e aí eu emito a nota fiscal de entrada para poder fazer a devida escrituração. Eu não posso escriturar na minha FD com base na nota fiscal que eu emiti de venda. Por isso eu emito a nota fiscal de entrada. Se a operação fosse interna, aí ela já seria conjunta, né? Eu teria que emitir talvez essa nota fiscal de entrada concomitantemente, mas não uma operação de entrada, uma nota fiscal de entrada para cobertar esse trânsito interestadual. Temos que observar esse fato. Obrigada, doutor Alexandre. Doutora Ana Carolina. Só falando, como o doutor Alexandre falou aqui no trânsito, né? Porque a cláusula segunda diz o seguinte, ó, na hipótese do inciso 2 da cláusula primeira, o trânsito será acobertado. Então, o trânsito tem que ser acobertado ou pela nota original da via adicional ou pela nota fiscal de entrada. Então, a nota fiscal ela é utilizada para acobertar o trânsito, sim, pelo menos pela redação que está aqui, assim que eu estou entendendo, né? Tá
ele especifica, né, que o trânsito tem que ser acobertado por isso, né? É para configurar um retorno, né? É. Esclarecido. Alguém mais deseja falar? Doutor Biratã, uma palavra. Não, presidente, assim, com esses esclarecimentos, né, do doutor Henrique, acho que até com a concordância do doutor Lúcio, porque, assim, primeira dúvida era em relação realmente a essa redação, mas realmente me parece que foi a redação da época, então, de dar duas opções, ou uma coisa ou outra, né? Então, como essa nota fiscal aí, ele poderia até ser dispensado essa via adicional da nota fiscal, se a nota fiscal que estivesse acompanhando esse retorno aí fosse a nota fiscal eletrônica de entrada. E aí, segundo a informação da relatora, não se trata dessa nota fiscal de entrada. Então, aí eu concordo aí com o doutor Henrique. Porque, assim, a gente está aqui sob o aspecto formal da exigência aqui do convênio. Eu estava até tendente, né, a modificar meu parecer. Quando a doutora Ana Carolina falou, realmente eu não tinha observado essa opção. Eu fui, de certa forma, até induzido ali pelo que eu li, que era só essas vias adicionais. Mas só que realmente o detalhe é esse, que é a nota fiscal de entrada. Então, só essa observação. Aí, nesse caso, eu ia até estar pensando em modificar, mas eu entendo que realmente não cumpriu aí os requisitos formais aí. Obrigado, senhor. Mantenha a procedência, né, doutor Biratã, parecer. Silvana, por favor, doutor Robério deu alguma... Eu não estou conseguindo visualizar... Ah, está ali, tá, ele está presente. Obrigada, doutor Robério. Eu fiquei procurando a sua imagem. Mais algum esclarecimento ou está pronto para votar, doutora Ana Carolina? Podemos votar, senhora presidente. Pode, obrigada. Como é que a senhora vota no processo? Eu tinha firmado meu entendimento, mas diante da literalidade do decreto, do convênio, desculpa, eu vou mudar meu entendimento no sentido de conhecer o recurso ordinário, negar provimento para confirmar a atuação. Lembrando, a gente tem tem preliminar, não é isso? Você se amenta ao direito de defesa e ele chega a pedir uma nulidade do julgamento de primeira instância, é isso ou eu entendi errado? Só você se Ele alega que a julgadora ela não enfrentou essa questão da ausência dos dispositivos legais infringidos. Então, a gente vai afastar as duas nulidades, é isso, a senhora entende nesse aspecto? Vamos votar a nulidade? Votar a nulidade, primeiro. Afasta. Afasta as nulidades. A nulidade, né? Nulidade por falta de clareza. Dentro dessa nulidade que ele argue a questão do não enfrentamento dos dispositivos infringidos. Então, é só por falta de clareza. E no mérito, já voto em procedente, né? Pela procedência. Obrigada. Como vota o doutor Henrique? Presidente, acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Alexandre? Senhora presidente, eu peço permissão para abrir a divergência para pedir o reenquadramento da penalidade, uma vez que, pelo artigo 126 da Lei 2.670, quando ocorrer infrações com operações de não incidência, deve-se aplicar a penalidade de 10% do valor da operação, não é isso? E só remetendo aqui. Enquanto doutor Alexandre, ele aplicou os 10%. Já está nessa. Ah, já está nessa? Porque aqui no meu fala 30%, o 23.3A, não é 30%? Não, ele enquadrou na 3A, mas ao final das informações complementares, ele... Combinado, com 126. Que aplicou os 10%. Tá. Então, eu acompanho a doutora relatora. Obrigada, doutor Alexandre. Doutor Lúcio? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Robério? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutor Roberto. E aí, por anuncio a decisão.
A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário e nega-lhe provimento, afasta a nulidade por falta de clareza e, no mérito, julga procedente a acusação fiscal, nos termos do parecer e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Esta é a decisão do processo. Bom, chegamos ao final da pauta de hoje, senhores. Em assuntos gerais, eu tenho um aspecto para colocar para os senhores. Antigamente, alguns de nós enviávamos as resoluções já em PDF, assinada, e eu gosto que nós estamos mudando esse fluxo, nós estamos solicitando que envie as resoluções no DOC ou no ODT, conforme os senhores tenham, né? E depois que ela for aprovada, a Silvana vai numerar, transformar em PDF e devolver para assinatura. Isso é porque nós estamos alterando um trâmite, de um fluxo, na hora de colocar na internet, vai facilitar esse fluxo que nós estamos alterando. Então, os senhores enviam somente em Word ou ODT, aí, quando ela é aprovada no dia seguinte, numerada e devolvida. Aí, os senhores, ele já é devolvido em PDF, aí os senhores assinam e devolvem. Que aí, depois da assinatura do conselheiro, tem a assinatura da presidência e do doutor Biratã. Tá certo? A partir de agora só. O que já foi enviado não precisa se preocupar, porque tem um legado grande. A gente vai começar esse fluxo daqui para frente, certo? Presidente, aproveitando aqui para pedir desculpas, assim, porque eu recebi as resoluções, mas assim, eu entrei de férias e realmente, mas mesmo estando de férias, eu disse que eu iria assinar. Só que quando eu recebi isso, já na véspera de viajar, resolvi fazer uma viagem e estava tentando assinar, não estava conseguindo. Eu tentei, eu não sei se foi problema lá. Foi problema no e-mail, eu acho. Não foi, Silvana, que foram muitas, eu acho que mas, enfim, mas eu vou agora regularizar a situação. Pronto, doutor Birata, com relação a isso, o senhor não se preocupe, nós estamos enviando hoje. Aí o senhor desconsidera os arquivos passados. Hoje, na hora do almoço, eu vou enviar um arquivo para o senhor com deverão ser assinada, tá certo? E agradeço a sua compreensão. Mais alguma coisa em assuntos gerais? Não? Então, Silvana, pode parar a gravação. Amanhã,